Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sudoku. Observe o seguinte, aqui no bloco 6, sabemos que o 9 não pode estar aqui na coluna, ou seja, não pode estar aqui na linha inferior e não pode estar aqui na coluna central. Então, no bloco 6, o 9 vai estar em uma dessas duas casas da coluna da direita. Logo, no bloco 3, o 9 não vai poder estar aqui na coluna da direita, nem aqui na coluna central. Como aqui no bloco 3 o 9 também não pode estar aqui na linha superior, no bloco 3 a única possibilidade para o 9 é a casa agora em destaque. Então aqui nós podemos colocar o número 9. No bloco 9 nós temos uma única possibilidade para o número 3. Veja então que podemos colocar o 3 na casa em destaque aqui no bloco 9. Aqui no bloco 3 temos a única possibilidade para o número 4, esta casa em destaque. Então aqui nós vamos colocar o número 4 no bloco 3. Aqui no bloco 9 nós também temos uma única possibilidade para o número 8, que é a casa que agora está em destaque. Então aqui nós vamos colocar o número 8. Aqui no bloco 3 o 6 vai estar na linha central, nesta casa ou nesta. Consegue perceber? Então no bloco 3 o 6 vai estar aqui na linha central. Então no bloco 1 o 6 não pode estar aqui na linha central. Como o 6 também não pode estar aqui na linha inferior do bloco 1 e também não pode estar aqui na coluna da esquerda, resta então esta única possibilidade para o 6 aqui no bloco 1. Outra forma de enxergar isso é ver aqui a primeira linha. Na primeira linha falta o número 6, o 6 não pode estar nesta casa em destaque, pois aqui no bloco 2 já tem o 6. Na primeira linha, o 6 não pode estar nesta casa em destaque, pois nesta coluna já tem o número 6, restando então esta única possibilidade para o número 6 aqui na primeira linha. Agora na primeira linha falta agora apenas dois números. Veja que falta o número 1. O 1 não pode estar aqui nesta casa, pois já tem 1 aqui no bloco 1. Então na primeira linha a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 1. Agora veja que falta apenas o número 5 aqui na primeira linha. Então podemos colocar o 5 na casa em destaque. Então aqui no bloco 3, essas duas casas da linha central serão ocupadas pelo 1 e pelo 6. Além do 1 e o 6, aqui no bloco 3 falta o 8 e o 5. Mas veja que o 8 deveria estar aqui na coluna central do bloco 3. Como nesta casa aqui não podemos colocar o 8, pois sabemos que ela será ocupada pelo 1 ou pelo 6, restou então esta única possibilidade aqui para o número 8 no bloco 3. Veja então que no bloco 3 a única possibilidade para o 5 passa a ser esta casa que agora está em destaque. Podemos aqui colocar o número 5. No bloco 8 nós temos uma única possibilidade para o número 9, consegue perceber? Veja que no bloco 8 a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 9, veja que agora no bloco 8 também temos uma única possibilidade para o 3. Vamos colocar o 3 na casa em destaque. Aqui no bloco 8 veja que temos uma única possibilidade para o número 8. No bloco 8 o 8 deve ocupar a casa que agora está em destaque. Podemos aqui colocar o número 8. Então aqui no bloco 8, o 5 vai estar aqui. Consegue perceber? O 5 vai estar aqui na linha central, no bloco 8. Pois veja que na linha inferior não podemos colocar o 5, pois já tem o 5 aqui na última linha. Então, veja que no bloco 7, o 5 não vai poder estar aqui na linha central. Bloco 7, o 5 não pode estar na linha central, nem aqui na linha inferior, nem aqui nesta casa, pois na primeira coluna já tem o 5. Então, aqui no bloco 7, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Outra forma de perceber é olhar aqui a sétima linha. Na sétima linha falta o número 5, ele não pode estar aqui nesta casa em destaque no bloco 9. No bloco 9 já tem o 5. Não pode estar nesta casa em destaque aqui no bloco 7, pois na primeira coluna já tem o 5. Restou então esta casa onde acabamos de colocar o 5 como a possibilidade para o número 5. Veja agora que na sétima linha tem apenas duas casas vazias, está faltando o número 1 e o número 6. Mas veja, esta casa em destaque, aqui na sétima linha não podemos colocar o 6, pois já tem o 6 aqui na primeira coluna. Então esta casa tem que ser o número 1. Podemos completar a sétima linha colocando o 6 na casa em destaque aqui no bloco 9. Agora a sétima coluna, nela falta apenas o número 7 e 7, 2 e 1. Veja só, aqui na última linha falta o número 7. Veja, ele não pode estar nas três casas vazias aqui
no bloco 7, pois no bloco 7 já tem o 7, não pode estar aqui nessas duas casas vazias do bloco 8, na última linha, pois aqui no bloco 8 já tem o 7. Então, na última linha, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque no bloco 9. Agora veja que aqui no bloco 9, a única possibilidade para o 2 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 2 e podemos agora completar aqui o bloco 9 colocando o 1 nesta casa em destaque. Na sétima linha, veja que falta apenas o número 1. Então, devemos colocar o 1 na casa que agora está em destaque. Logo, no bloco 3, esta casa em destaque deveria ser o 6 ou o 1. Não pode mais ser o 1, então tem que ser o número 6. Podemos completar o bloco 3 colocando o número 1 na casa em destaque. Vamos ver aqui na oitava coluna e nona coluna. Aqui falta apenas o número 6 e oitava coluna falta o número 6, 6 e 2. Então, essas duas casas aqui serão ocupadas pelo 6 e pelo 2, esta e esta. E na última coluna falta dois números, falta o número 9 e 7. 9 e 7 nessas duas casas. Aqui no bloco 7, o 9 vai estar em uma dessas duas casas. O 5 na oitava linha, o 5 vai estar aqui no bloco 8, nesta casa ou nesta. O 6 vai estar nesta casa ou nesta. Então veja, aqui no bloco 7, o 6 vai estar nesta casa ou nesta. E aqui no bloco 8, o 6 vai estar nesta casa ou nesta. Então aqui nós temos um X-Wing aqui na oitava linha e nona linha. Então, na terceira coluna e quinta coluna, não podemos ter o 6 como possibilidade nas demais casas, né? Ou seja, aqui no bloco 5, o 6 não pode estar aqui na coluna central. Logo, no bloco 5, o 6 vai estar nesta casa ou nesta. Agora veja que aqui no bloco 5, o 8, vamos ver aqui, o 8 não pode estar aqui na coluna da direita, nem aqui na linha central. Então o 8 pode estar nesta casa ou nesta. Aqui no bloco 4 nós temos uma única possibilidade para o número 1. Veja que o 1 deve ocupar esta casa em destaque aqui no bloco 4, pois esta é a única possibilidade para o 1. Veja só, aqui no bloco 4 nós temos uma única possibilidade para o número 5. Podemos colocar o 5 aqui no bloco 4. Então veja que aqui no bloco 5, essas duas casas, esta e esta, serão ocupadas pelo número 4 e pelo número 5. Consegue perceber isso aí, né? 4 e 5. Então o 1 aqui no bloco 5 vai estar nesta casa ou nesta. O 1, falta também o número 2. O 2 vai estar nesta casa ou aqui na linha superior, nesta ou nesta, número 2. 4 e 5 sabemos que vão ocupar essas duas casas. O número 6. O número 6 vai estar nesta casa ou nesta. Consigo compreender? Então, aqui no bloco 5, o 6 vai estar nesta casa ou nesta. Logo, no bloco 6, o 6 não vai poder estar nesta casa. Então, no bloco 6, a única possibilidade para o 6 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 6. Podemos completar aqui a oitava coluna colocando 2 nesta casa em destaque. Agora veja que no bloco 5, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 2. Aqui na sexta linha está faltando dois números. Falta o número 7 e 8. Falta o 7 e 8. Vamos ver. Não dá para saber em qual caso colocar cada um deles, então não podemos fazer nada por enquanto. Mas podemos ver que aqui no bloco 2 resta agora uma única possibilidade para o número 2. Então já podemos colocar o 2 aqui no bloco 2. Então veja que no bloco 1
essas duas casas vazias da linha inferior serão ocupadas pelo 2 e pelo 3. 2 e 3. Então, além do 2 e o 3, aqui na terceira linha, falta o número 7. Então, o 7 deve ocupar esta casa em destaque aqui na terceira linha. Está conseguindo acompanhar aí? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Além do 2 e o 3, na terceira linha falta também o número 4, que deve ocupar esta casa em destaque. Agora veja que esta casa em destaque aqui no bloco 5 não pode mais ser o 4, tem que ser o 5. Então, restou apenas esta possibilidade para o 4 aqui no bloco 5. Oito e 6, vamos ver aqui, 8, 6 e 7, 1. Esta casa aqui, ó, deveria ser o 7 ou o 8. Não pode mais ser o 7, então é o 8. Veja então que no bloco 5 restou apenas esta possibilidade para o número 7. Agora, no bloco 5, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Podemos completar o bloco 5 colocando o 6 nesta casa que agora está em destaque. No bloco 6, esta casa não pode mais ser o 7, então tem que ser o 9. Vamos completar aqui o bloco 6, colocando o 7 na última casa vazia. No bloco 4, resta agora uma única possibilidade para o 7. Veja só, aqui no bloco 4, né? Ou olhando aqui a sexta linha. Falta apenas o número 7. Agora, no primeiro bloco, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 7 e a grade fica completa com o número 7. No bloco 2, falta o 8. Temos a única possibilidade para o 8. Vamos completar aqui a quarta coluna. E podemos completar aqui o bloco 2, colocando o 5 na última casa vazia. Então, no bloco 8, a única possibilidade para o 5 passa a ser esta casa em destaque. E veja que na sexta coluna falta apenas o número 1, que deve ocupar a casa em destaque aqui no bloco 8. Agora falta apenas o 6 e o 4 aqui no bloco 8. No bloco 1, além do 2 e o 3, falta o número 9 e 4. Então veja, a única possibilidade para o 4 no bloco 1 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 4. Podemos completar aqui a segunda linha colocando o 9 na casa em destaque aqui no bloco 1. Então veja que no bloco 7 resta agora uma única possibilidade para o 9. E no bloco 4 também resta uma única possibilidade para o 9. Podemos colocar o 9 aqui no bloco 4. Aqui na quinta linha tem apenas uma casa vazia. Veja que está faltando o número 2 aqui na quinta linha. Então vamos colocar o 2 na casa em destaque aqui no bloco 4. Aqui no bloco 4 falta agora apenas o 3 e o 8. A única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Vamos completar aqui a quarta linha, colocando o 3 na última casa vazia da quarta linha. Veja aqui no bloco 1, esta casa em destaque não pode mais ser o 3, então é o 2. Podemos completar o bloco 1 colocando o 3 na casa em destaque. Aqui na primeira coluna, falta apenas o número... Qual o número que falta aqui? 4. Primeira coluna falta apenas o número 4, então devemos colocar o 4 nesta casa em destaque. Segunda coluna, falta apenas o número 3, então o 3 deve ocupar esta casa em destaque aqui no bloco 7. 6 e 2 faltam aqui no bloco 7. Esta casa não pode ser o 2, então é o 6. Podemos completar o bloco 7 colocando o 2 na última casa vazia. Agora, no bloco 8, esta casa em destaque tem que ser o número 4. Para completar aqui o bloco 8, falta apenas o número 6, que deve ocupar a última casa vazia. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.